Olha, eu vou trazer informações agora a respeito da Justiça Eleitoral. Primeiro, falando a respeito dos mesários que trabalharam e trabalharão nas eleições de 2022, já que temos um segundo turno previsto para o dia 30 de outubro, Elivaldo Barbosa. É verdade, Joelson. São 37 mil mesários. O Hugo Leonardo, lá do TRE, ele que coordena os mesários para as eleições, ele até fez uma comparação interessante, Lídia e Joelson. Se você for computar todos os servidores da Justiça Eleitoral brasileira, em todo o país, em torno de 32 mil servidores. Ou seja, se você fosse usar todos os servidores do Brasil todinho, lotados na Justiça Eleitoral, não dá para cobrir nem os mesários do Piauí, para você ter uma ideia, né? Então é preciso recrutar da sociedade, dos órgãos públicos, outros órgãos públicos, dos bancos, enfim, esse trabalho para reforçar essa missão que é fundamental. Não é para a Justiça Eleitoral, é para a democracia. Então, ocorreram algumas faltas no primeiro turno. Hugo Leonardo explica como a Justiça Eleitoral está preparando tudo para não faltar nada no segundo turno da eleição presidencial no estado do Piauí. Vamos acompanhar. O mesário, quando ele é convocado no primeiro turno, ele está convocado para o primeiro e eventual segundo turno. Aqueles que faltaram ao primeiro turno, os cartórios eleitorais entram em contato com eles para averiguar qual foi o motivo da ausência, porque eles têm até 30 dias para se justificar da ausência, né? Sob pena de responder a um processo e ter que pagar uma multa por essa ausência. Mas eles estão habilitados, a princípio, para o segundo turno também, né? E não teve nenhum caso no Piauí de nenhuma mesa receptora que deixou de funcionar por ausência de mesários, porque a Justiça Eleitoral já tem, inclusive, uma equipe reserva de mesários que, quando falta um, adoece, alguma coisa, já manda mesários substitutos para atender aquela mesa receptora. Esse pessoal que fica com mesário reserva, né? Eles já são previamente treinados, né? A Justiça Eleitoral tem treinado esse pessoal desde o dia 15 de agosto, está disponibilizado o treinamento virtual, que vai até a véspera da eleição. Foi reaberto agora no segundo turno, então vai novamente até as 23 horas e 59 minutos da véspera da eleição, do dia 29 de outubro, certo? E os treinamentos presenciais, esses que se encerraram, foram apenas no primeiro turno até o dia 26 de setembro. Outro assunto que hoje ocupou parte do tempo lá na Justiça Eleitoral, Elivaldo, foi o tema transporte coletivo no dia das eleições. Interessante que nós fomos para a pauta desse assunto, chegamos lá, essa pauta já tinha sido vencida e olha que nós somos até pontuais. E aproveitamos, tivemos esse esclarecimento do técnico Hugo Leonardo sobre os mesários. Por quê? Hoje foi realizada uma reunião, um esforço que envolve a Justiça Eleitoral, através do Ministério Público Eleitoral, estava lá o procurador eleitoral Marco Túlio Caminha, a Prefeitura de Teresina, o procurador-geral do município presente também, assim como o setor empresarial do transporte coletivo. O esforço era para definir um esquema para garantir o funcionamento de parte da frota, para assegurar o transporte do eleitor no dia 30 de outubro, na eleição do segundo turno. Essa eleição demorou pouco e não decidiu nada. Ela teve a finalidade de marcar um outro encontro, que será realizado na próxima semana, no dia 20, depois do feriado, para tentar a Justiça Eleitoral forçar aí um entendimento envolvendo prefeitura e empresários para que os eleitores possam teresinenses, ter condições de chegar à urna, aquele que não tem transporte, chegar à urna sem dificuldade. Quinta-feira, portanto, novo encontro. Tem aquela história, uma reunião para marcar outra? Foi mais ou menos isso que aconteceu no TRE hoje. Lídia, nós estamos falando de um episódio, de uma data, né? 2 de outubro, 30 de outubro, para tentar solucionar um problema. A dificuldade de solucionar o problema dessas duas datas revelam, você já até falou sobre isso aqui, a gravidade que o sistema tem vivido. E, inclusive, isso foi pauta de encontro, né? Da governadora Regina Souza e do prefeito Dr. Pessoa recentemente. Os empresários continuam com o mesmo discurso, que pode sim ter passe livre para que o eleitor tenha acesso aos ônibus no dia 30, mas para isso eles afirmam que precisam do financiamento e esperam então um possível acordo entre a Prefeitura de Teresina e o governo do estado com relação aí às fontes de recurso para bancar essa possibilidade de passe livre agora no segundo turno, no dia 30. Segundo eles, sem um acordo financeiro,
essa decisão que já foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral no primeiro turno, determinando aí a obrigatoriedade, né, de 100% dos ônibus circulando, gerou toda essa polêmica. Também talvez no segundo turno se repita essa mesma polêmica se não se chegar a esse acordo financeiro. Ocorreu a reunião entre a governadora e o prefeito Doutor Pessoa. A governadora Regina Souza se colocou aí à disposição para o governo do estado ajudar a prefeitura. Agora é esperar que esse diálogo se torne, na prática, né, uma ação viável para o dia da eleição. E olha que isso incomodou muito o desembargador Erivan, né, presidente do TRE. E ainda assim a situação parece, né, ter a sua decisão adiada para o dia 20. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Daqui a pouco.